Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente quer tratar aqui no nosso vídeo de 10 minutos, que às vezes tem 11, tem 12, mas tudo bem. Hoje o assunto é o seguinte, é um esclarecimento sobre uma passagem bíblica, não é? Onde Jesus fez algumas colocações e que certamente ainda tem muita dificuldade de entendimento sobre essas questões. Então, nós pegamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Lá no seu capítulo 18, muitos são chamados, poucos os escolhidos. E aí a passagem que nós pegamos é a de Mateus 13 e 14, onde Jesus teria dito, né, dar-se-á aquele que tem e retirar-se-á daquele que não tem. Mais ou menos nesses termos assim. Então muitas pessoas ainda têm dificuldade de entender por que Deus nos tira daquele que não tem, que tem pouco, né, e vai dar justamente aquele que já tem. Então, isso é um pouco controverso. Jesus falava por parábolas, nós sabemos. Inclusive aqui no item 13, que é onde diz, dar-se-á aquele que tem, os discípulos perguntam, né, por que tu lhes falas por parábolas? Né? Eles questionam Jesus, por que Jesus falava por parábolas àquelas pessoas, né? E aí Jesus vai esclarecer que muitos já têm conhecimento e outros não têm. Então precisam, é que nem criança, a gente precisa falar numa linguagem figurada para que eles possam entender. Bem, quem vai esclarecer essa questão é um espírito amigo, né, numa mensagem que foi dada em 1862 na França, em Bordeaux. Não é? E o que ele vai dizer em suma? A resumir aqui, a gente não ficar lendo aqui o livro dos Espíritos, cada um faz a sua leitura na sua casa, no seu grupo de estudo, etc. Mas basicamente é o seguinte: aquele que já tem tem porque se esforçou, porque buscou, porque procurou. Então isso vale para qualquer coisa na nossa vida, não é? Não só aí na doutrina espírita, no nosso estudo, mas em qualquer situação da nossa vida, não é? Aquela pessoa, por exemplo, que se destaca profissionalmente, que se destaca no meio social, etc. Ou seja, ela vai construindo aquilo que ela busca, aquilo que ela deseja. E à medida que ela vai se esforçando, naturalmente as coisas vão acontecendo. Não é? Então, podemos entender isso como um acréscimo da misericórdia divina, um acréscimo de Deus? Sim, porque à medida que nós nos esforçamos, aquilo que parecia difícil, de certa forma começa a ficar um pouco mais, entre aspas, fácil, não é? A gente vai tendo mais facilidade. E nós podemos levar isso para o lado aqui da doutrina espírita, por exemplo, nas questões mediúnicas, não é? A gente que vai começando a estudar sobre mediunidade, e aqui eu estou pegando mediunidade, mas podia ser qualquer outra coisa, né? Qualquer outro assunto, mas basicamente vamos pegar mediunidade aqui. A gente vai se interessando em saber como isso acontece, vai estudando, vai reservando um tempo na sua casa, no seu cotidiano, né, para buscar o contato com as entidades amigas. E o que ocorre? Em algum momento vai ocorrer uma inspiração, vai ocorrer uma vontade de escrever, não é? E aí vem a psicografia. E se a gente tem uma disciplina, né, seja de estudo, seja de horário e de comportamento também, daqui a pouco a gente vai estar lá no grupo de estudo participando e vai chegar a oportunidade, a gente está num grupo mediúnico, onde a gente vai desenvolver essa mediunidade, não é? Ou seja, o nosso esforço, a nossa vontade, a nossa procura atrai as companhias espirituais. Vai atrair as companhias espirituais benéficas, né? As boas companhias. A gente tem sempre companhias, mas nem sempre são as melhores. Então, quando eu começo a me esforçar naquele caminho, naquela direção, busco estudar, busco entender, busco compreender as questões, é natural que eu receba esse auxílio, que é o que Jesus falou, dar-se-á aquele que já tem, ou seja, aquele que já tem porque procurou. Então, a primeira lição, nós temos que dar o primeiro passo, nós temos o livre-arbítrio, então nós temos que fazer as escolhas. Quando eu faço a escolha, eu dou os passos na direção que eu quero ir, naturalmente o acréscimo vem, não é? Então é isso que Jesus quis dizer quando ele disse, dar-se-á aquele que tem. E aquele que não tem, por que vai ser retirado daquele que não tem? Ora, o amigo espiritual aqui vai dizer que Deus não tira nada dos homens. Ele não retira nada nosso. Na verdade, somos nós mesmos que perdemos aquele pouco que já temos. E como é que isso ocorre?
Mais uma vez, vamos pegar aqui a questão mediúnica. O médium que durante algum tempo trabalhou, que se desenvolveu, que estudou, que se aprimorou, etc., que dava as comunicações, e aí por qualquer outras razões que não sejam razões plausíveis, vamos dizer assim, né, ele começa a gradativamente se afastar, a deixar o trabalho mediúnico. Não é? E aí tem várias razões, tem compromissos profissionais, tem compromissos familiares, pessoais, etc. Não é? Se bem que a gente, sabendo se programar, a gente sempre acha tempo para trabalhar. Isso é uma realidade. A gente sempre acha um meio de poder experienciar, poder praticar. Mas tudo bem. Tem aquelas questões menores. Está lá no centro espírita, na casa espírita, aí entra em divergência, entra em atrito com as demais pessoas, não é? E aí, por vaidade, por orgulho, acaba se afastando. Ou seja, ele tinha desenvolvido alguma coisa, ele tinha começado, ele já tinha acrescentado alguma coisa. O que acontece se ele não utiliza essa ferramenta? Como qualquer outra coisa. Se você tem lá na sua casa uma ferramenta que está muito tempo em desuso, o que acontece? Ela vai se deteriorar, não é? Vai ser difícil trabalhar com ela. E ela vai perdendo a afiação, vai perdendo o seu potencial, vamos dizer assim. E o médium, ou qualquer outro trabalho que nós realizamos, é a mesma coisa. Quando nós não utilizamos aquilo que nós vamos desenvolvendo, ao longo do tempo ele vai se perdendo, não é? Vai se deteriorando, não é? E vai deixando, vamos dizer assim, vai diminuindo a capacidade. O nosso amigo aqui ele dá o exemplo de um campo agrícola, não é? Se a gente não produz, se a gente não limpa a lavoura, se a gente não tira as ervas daninhas, ao longo do tempo o que acontece? Enche de erva daninha e não produz nada. Então um grande campo que poderia ser muito promissor, ser cultivado, se ele não for limpo, saneado, tratado, né, semeado, ele não vai produzir nada. E nas questões mediúnicas é mais ou menos isso que acontece. Então o que acontece? Foi Deus que tirou? Não, não foi Deus que tirou. Foi nós mesmos, pela nossa incúria, pela nossa dificuldade, pelo nosso egoísmo, muitas vezes, o nosso desleixo, que a gente deixa o potencial ir por terra. Não é? Então muitas vezes a gente vê alguns médios retornando depois de longo tempo à casa espírita, totalmente em dificuldades. E aqui eu peguei a questão da mediunidade, mas poderíamos ter pegado qualquer outra coisa. Vamos para a vida pessoal. Aquele que tem um patrimônio, que herda um patrimônio, por exemplo, dos seus pais lá, não é? Se ele não trabalhar, se ele não cuidar, se ele não desenvolver, não der sequência àquele trabalho, o que acontece? Ele vai se deteriorar. Então a gente vê aí, por exemplo, aí na questão da riqueza, que aqui no Evangelho também trata, quando a riqueza muda de mãos, não é? Aqueles que herdam muitas vezes grandes patrimônios não sabem administrá-los, não se prepararam para administrá-los. Ou seja, tinham e lhes foi retirado. Foi Deus que tirou? A culpa é de Deus? Não, não foi. Mas foi por quê? Pela preguiça, pelo desleixo, pela falta de comprometimento, falta de trabalho. Não é? De dar continuidade a algo que já tinha sido iniciado muitas vezes pelos pais, pelos genitores, e que não foi dado sequência. E aí perde-se, como qualquer outra coisa. Então, em realidade, essa passagem em Mateus aqui, ela não tem nada de anormal. Dar-se-á aquele que já tem, e retirar-se-á daquele que não tem ou que pouco tem. Ou seja, é uma lei praticamente natural, não é? Que Deus criou. Não é Ele que tira, somos nós que deixamos de acrescentar mais. Então, no que trata aqui da questão do Espiritismo em si, se nós começamos a estudar, a desenvolver, a gente tem que ter a plena consciência que isso é para nós mesmos. Então não adianta eu, por questão de atrito com A ou com B, ou por insatisfação, me afastar, não é? O orgulho, né, faz isso, nos conduz dessa forma, não é? Mas quem perde é nós. Ou seja, tudo aquilo que eu venho estudando, que eu venho desenvolvendo, acaba sendo perdido, acaba sendo deixado de lado. Então, o que nós devemos fazer? Procurar desenvolver-se cada vez mais, porque a misericórdia divina vai cada vez acrescentar mais. Porque como que isso funciona? Até mesmo, mais uma vez, a gente faz uma comparação. Lá numa empresa, por exemplo, não é? Não será justo que o patrão, vamos usar esse termo, que o patrão dê condições melhores, dê um salário melhor àquele que se esforça, aquele que procura aprender, que procura se desenvolver? É claro que sim. E agora, e aquele que já tinha lá ganhado um curso, que tinha, por exemplo, às vezes a empresa dá um curso para um funcionário lá, ele praticamente não aplica nada, não se interessa, não está envolvido, não está comprometido, não é?
O que acontece? Cedo ou tarde ele acaba sendo deixado de lado, não é? Então perdeu a oportunidade, perdeu aquele acréscimo que tinha recebido, não é? Isso com todos nós é assim. E dentro da doutrina espírita não é diferente. Assim, na questão mediúnica, eu usei aqui a questão mediúnica porque ela exemplifica bem isso aí, a gente acaba perdendo, desperdiçando o nosso potencial mediúnico por não darmos sequência, não é? Então retira-se daquele que já tinha, o pouco que tinha, e acrescenta-se aquele que já tem. Porque aquele que já tem, que já entendeu a especialidade, entendeu a importância do que está desenvolvendo, não é? E aí quem trabalha, o médium que trabalha corretamente, que trabalha dignamente, ele entende o compromisso que tem, ele entende a aproximação das entidades espirituais, dos amigos espirituais, ou seja, os laços que vão unir, e ele se compromete cada vez mais. E à medida que ele desenvolve seu trabalho corretamente, mais lhe é acrescentado. Às vezes as pessoas ficam surpresas porque um médium recém-novo, etc., alguém que é recém-chegado, já muitas vezes traz uma mensagem psicográfica, uma comunicação, e aqueles mais veteranos, né, não entendem muito. Mas por quê? Porque às vezes aquela pessoa ali já vinha buscando, já vinha se comprometendo, vinha estudando, né, e atrai naturalmente, como diz aqui, ó, ele fala, ó, é um imã que chama a si o que é progressivamente melhor, que vos fazem fortes para galgar a montanha. Ou seja, a gente se torna um imã, não é? Atraindo boas companhias, desde que os nossos objetivos sejam dignos, sejam nobres, não é? Sejam objetivos bons. A gente atrai essas companhias espirituais que vão nos auxiliar e vão trazer esse acréscimo que Jesus falou lá em Mateus. Né? Então, fica aqui o nosso pequeno estudo sobre essa passagem de Mateus. A gente coloca aqui o nosso entendimento e divide com os amigos que estão nos acompanhando, e cada um procura também colocar o seu entendimento, o seu ponto de vista, e quem sabe dar uma estudada aqui no capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos. Dar instruções dos Espíritos, dar-se-á aquele que tem o item 13, tá bem? A comunicação foi dada por um espírito amigo em Bordeaux, 1862, na França. A gente para por aqui hoje e deseja a todos muita paz, que Jesus nos envolva com vibrações de muito amor, de muito carinho. Que assim seja.